A paz do Senhor, sou Sunamita Pereira de Souza, da Assembleia de Deus em Formosa da Serra Negra, líder de mocidade e também organizadora do grande evento que se aproxima em agosto, Jubileu de Ouro, 1973 a 2023, abrasando corações por intermédio da palavra do Senhor Jesus. E para darmos início a esta linda programação, está aqui ao meu lado um casal muito especial, que conhece toda a história e sabe como tudo começou e que isto vai ficar gravado na memória de nossa igreja. Deus abençoe a todos. A Assembleia de Deus em Formosa da Serra Negra vive um momento muito especial neste ano de 2023, onde estará fazendo 50 anos, abrasando corações. E nada melhor que começar este lindo trabalho com o depoimento do pastor Miguel Ferreira e missionária Joana, que estão aqui ao meu lado. A paz do Senhor, pastor Miguel Ferreira. A paz do Senhor. A paz do Senhor, missionária Joana. A paz do Senhor. É um prazer muito grande recebê-los aqui, porque sabemos que foram os primeiros pastores que chegaram a Formosa da Serra Negra, né? Então, quando houve a emancipação, vocês foram o primeiro casal enviado para aquele lugar. Pastor Miguel, a Assembleia de Deus em Formosa da Serra Negra iniciou as evangelizações no ano de 1973. Nós resgatamos esse histórico por intermédio da Assembleia de Deus de Fortaleza dos Nogueiras, São Pedro dos Crentes, onde a Igreja de São Pedro dos Crentes, Fortaleza dos Nogueiras e também a Assembleia de Deus em Grajaú tem um rastro muito grande na nossa região de Formosa da Serra Negra. E para começarmos essa história, pastor Miguel, primeiro eu quero que o senhor fale resumidamente do seu chamado para este grande trabalho, a obra do Senhor, porque hoje tem muita gente aí que diz que faz a obra, mas não tem chamada de Deus, né? Conte-nos um pouco da sua história. Então eu agradeço muito a Deus, a paz do Senhor para todos que estão ouvindo. Quero agradecer muito a Deus pelo que aconteceu. Naquela época de 88, no final da era, eu fui chamado. Fiz uma viagem e cheguei nessa data. E quando eu cheguei, com 3 dias de chegado, o pastor José Pires de Almeida veio lá em casa e disse: Miguel, se prepara que nós vamos a Santa Terezinha do Mato Grosso. E eu acompanhei, sem dinheiro, só mesmo com a coragem, tendo 3 eventos que me acompanham. Primeiro, fé. Segundo, amor. E terceiro, coragem. Foi isso que foi chamado neste momento e o que eu tinha. E quero dizer para vocês que todo mundo pode observar que quando chegamos em Santa Terezinha do Mato Grosso, me consagraram evangelista. E quando chegaram de lá, já fui me perguntando: o que você precisa para enfrentar Formosa da Serra Negra, que está sendo separado para você ser o pastor lá? Veja só, eu disse 3 coisas: oração, jejum e coragem. E tudo isso eu tenho. Só precisa me ajudar em oração. Glória a Deus. Pastor Miguel, quem lhe consagrou e lhe enviou para Formosa? Quem me consagrou e enviou foi justamente pastor José Pires de Almeida, que já dorme no Senhor. Mas eu agradeço muito a Deus por aquele grande professor que era da chamada de Deus. Então, foi ele que me chamou. A convenção deu aval e me enviaram para Formosa da Serra Negra. Glória a Deus. Pastor Miguel, na época, quem era o presidente da convenção? O presidente da convenção naquela época era o pastor Fico. Era o pastor Fico. E então, o senhor aceitou o chamado e recebeu de todo o coração Formosa da Serra Negra.
né? Na época, seus filhos todos eram pequenos, como era? Naquela época tinha adolescente já, mas a maioria eram pequenos. Mas o primeiro milagre que Deus fez para isso foi me colocar na minha disposição, na minha presença, a missionária Joana, que desde adolescente nós se achamos e aceitamos a Jesus como Salvador. Ela já era crente, eu não era. Devo até esta honra para ela, que como adolescente me chamou também, sendo eu adolescente, mas nós fizemos o matrimônio no dia 1º de outubro de 60. Tá vendo? De 60. Pastor Miguel, quantos anos de casado nesse... Agora, no dia 1º de outubro, nós vamos fechar 63 anos que nós se casamos. Estamos aqui. Você pode olhar, com certeza você vai estar vendo a foto. Esse casal lindo, né? Esse casal dessa posição que você está vendo. Pastor Miguel. Graças a Deus. E a respeito que o senhor falou que ela já era crente, né? Já era então, crente. Hoje, a irmã Joana é mais velha de crente, né? E o senhor tem quantos anos de crente também? No dia 5 de outubro, que eu me casei com ela no dia 1º, mas no dia 5 fui ser crente. Ela me convidou e eu acompanhei, fui ser crente no dia 5 de outubro de 60. No dia 5 de outubro, vai fazer 63 anos. Mas no dia 1º de outubro, é a nossa festa de 63 anos, porque eu puxei a data para o dia 1º de outubro. Oh, glória a Deus. Vai se cumprir 3 datas nesse dia. A minha idade, que é 14 de novembro, eu puxei para esse dia. A idade de crente, 5 de outubro, eu puxei para o dia 1º, que é o dia do casamento meu com essa princesa, tá? Pastor Miguel. Isso é importante. Aí o senhor foi enviado para o campo de Formosa. Qual foi o ano que o senhor chegou em Formosa, como primeiro pastor? Eu cheguei em janeiro de 90, no comecinho do mês, viu? Em janeiro de 90. E nessa data, quando eu cheguei, Formosa só tinha 61 crentes da cidade ao campo todo, o mato todo. Que ali não era quase campo, era mato mesmo. Tá vendo? Pastor Miguel, e quando o senhor chegou lá, o senhor falou que mencionou aquela quantidade de crentes, 61 crentes, né? 61 crentes. E como foi o início do trabalho da obra do Senhor em Formosa da Serra Negra? Porque o senhor mencionou 3 eventos especiais. E diante da sua coragem em olhar que aquele campo, que a seara era grande e tinha um trabalhador corajoso, né? Que o Senhor enviou para lá. Como foi o seu trabalho ali em Formosa da Serra Negra, o início de desbravamento do campo, ganhar almas para Jesus? Então, a coragem foi verdadeiramente isso, orar, jejuar e pedir a Deus que nos desse força para enfrentar. Dirigindo a primeira festa, véspera da festa, dirigi um culto 4 horas da tarde. E dirigindo esse culto, estava dirigindo o culto, chegou uma criança e disse: pastor, eu vim dizer para você que tem que parar com esse culto, que o Hermenegildo está ali, já vem montado num cavalo, para subir aí, quebrar a mesa e acabar com o culto todo. Ele está vivo ainda e pode contar a história que foi isso. Mas eu disse: não tem medo, pode deixar vir. Isso não vale nada não, pode deixar, Deus está aqui. Aí falei para os irmãos: ó irmão, coragem, porque o demônio vem aí, mas Deus está aqui, tá? Vamos, pode cantar, não fique com medo não. Que o povo quiser se alvoroçar como quem queria correr, não corre ninguém, fica tudo aí. E nós começamos o culto, com pouca larguei o homem correndo. O homem correndo, quando chegou pertinho, a distância de uns 5 metros, o cavalão se saltou de banda, largou ele no chão, ficou só roncando. Viu? E aí, o povo disseram: o homem vai morrer. Eu disse: deixa que os mortos sepultem seus mortos.
Agora os crentes vamos cantar e orar. E fomos cantar e orar. E quando nós estávamos cantando e orando, ele levantou e disse, eu vi um anjo atravessado aqui na frente, atravessou o braço. Ele conta isso até hoje ainda. Tá vendo? E por aí era começo. Deus fez um milagre, dirigimos o culto que foi ser crente 11 pessoas, 4 horas da tarde desse dia. Tá? Glória a Deus. Pastor Miguel, muitos eventos espirituais aconteceram dentro da sua experiência pastoral, né? E então, Pastor Miguel, falando dos crentes lá de Formosa, quando o senhor chegou, quais foram os pioneiros que o senhor encontrou? Quando o senhor chegou, Formosa estava na administração de quem? Quem era o dirigente na época? O dirigente era o saudoso irmão Francisco Rufino. Ele era o dirigente que, depois de consagração de 2 diáconos, Romão Pereira da Silva e também Adonias Santos Silva, que hoje é pastor e é no Campo da Soara que ele mora. Então, depois da consagração desses 2 presbíteros e mais o Boaventura do Cocalinho, que também foi consagrado a presbítero, aí eu senti que devia colocar Francisco Rufino, que já dorme no Senhor, como presidente de honra da região. E assim ficou. Então, Pastor Miguel, a família é do irmão Francisco Rufino, né, que é o irmão Chico, conhecido por nós, né? E a sua esposa, que também tem um apreço muito grande pelo senhor, a irmã Ariendes, né? A irmã Ariendes, na época, era líder do ciclo de oração. Como era? Não era fácil, era difícil, mas eu trabalhei com um sistema assim. Terminou o ciclo de oração, foi crescendo, e eu coloquei de 2, 3, para sair em toda a rua, em toda a casa de crente, orando e chamando as mulheres crentes para o ciclo de oração, e assim aumentou muito bem. Da mesma forma eu fiz com a mocidade, tinha o Miguel Milhome, filho de Chico Rufino Mar de Ariente, que também eu chamei para ser os primeiros jovens, que já eram crentes, mas não conhecia nada, mas eu fui ensinando. E fui colocando de 2 a 2, e até que a igreja cresceu. Eu achei com 61 crentes, quando eu saí deixei 1.300 e poucos crentes da cidade do município. Glória a Deus. Irmã Joana, a senhora tem um depoimento especial sobre o círculo de oração, né? Eu queria que a senhora falasse para nós a respeito de como era esse trabalho no princípio lá com o círculo de oração. O círculo de oração era um círculo de oração bem, assim, preparado, com o ensino do pastor Miguel. E nós começamos a trabalhar, assim como o pastor Miguel nos ensinou. Ele fez a reunião, reunimos tudo, e ele disse como era que nós podíamos trabalhar ali naquele lugar. E nós começamos a trabalhar. Quando nós terminávamos o ciclo de oração, nós saía, não era de 2 a 2, nós saía todas juntas, visitando aquelas casas das pessoas doentes, visitando aquelas casas das pessoas que não tinham Jesus, e aí nós pregava o evangelho para eles, cantava hino, e aí orava pela mãe, orava por muita gente na campanha do ciclo de oração. Toda quarta-feira nós fazíamos esse trabalho. E Deus abençoou, e graças a Deus que ali cresceu aquele ciclo de oração. Glória a Deus. Pastor Miguel, quem foram os primeiros diáconos consagrados pelo senhor lá em Formosa? O primeiro diácono foi o irmão Romão Pereira da Silva e também João Zeira, que já dorme no Senhor. Foi o primeiro e segundo diácono consagrado, mas foi tudo de uma vez, tá? Tá. Pastor Miguel, as irmãs do ciclo de oração, a irmã Joana também pode falar,
As primeiras irmãs do ciclo de oração, quando vocês chegaram, vocês encontraram lá, quem foram as irmãs, irmã Joana, vocês lembram? Na Formosa mesmo, foi a irmã Joana, aquela moreninha que mora ali perto da... Sei. E a irmã Ariene, e eu... E tinha também as irmãs do Vão do Ouro, que elas vinham também para nos ajudar naquele dia certo do ciclo de oração. Porque no sertão não tinha ciclo de oração. Aí elas desejaram vir se reunir com nós. E a irmã Nerci também, era uma parte de umas 10 irmãs do sertão, com nós continuamos a trabalhar. Aí foi as irmãs crescendo o ciclo de oração. Tinha a Antônia Rufino também, aquela que castigava da perninha. E ali nós continuamos aquele trabalho. Tinha também aquela outra irmã, filha da irmã Antônia, irmã da irmã Nessi, e a... eu não tô... Parece que é Maria o nome dela. Ela fica à vontade para falar. E aí ela de primeira ela morava na Rapadura. Tudo nós visitava. Quando não tinha ciclo de oração ali na igreja, que nesse tempo não tinha igreja, mas tinha uma casinha, um salãozinho de barro. Quase do tamanho dessa casa aqui. Entendi. Pastor Miguel, como foi mencionado, o senhor viveu momentos especiais lá em Formosa, milagres, batismo com o Espírito Santo. Inclusive, pastor Miguel, eu quero lhe perguntar sobre o vocal. O senhor foi o fundador do Vocal Brasa Viva. Como foi que aconteceu a fundação daquele vocal? A fundação do vocal foi importante, até porque quando não tinha quem assumisse, o meu filho João Batista disse: pai, eu enfrento. Tá vendo? E foi ele o dirigente do vocal, que começou com um pouquinho jovem, mas quando terminou tinha 52 componentes no vocal Brasa Viva. Cantando bem, o fogo descendo, e Jesus batizando o crente com o Espírito Santo e fazendo cura divina de quem estava doente. Pastor Miguel, e quais eram os hinos? O senhor consegue lembrar os hinos cantados pelo vocal Brasa Viva? O vocal Brasa Viva tinha um hino que era justamente desse padrão, cantaram o hino. Eles gravaram esse hino, acho que ainda hoje está na história. É justamente falando de Brasa Viva, mas eu não estou lembrado. Me queima com Brasa Viva. E o pior era que era cantado e Deus queimando mesmo com a brasa viva do altar. Que momento glorioso. Pastor Miguel, e hoje em dia nós temos essa dificuldade de ver isso, né? Porque eu, pelo menos, eu fui batizada com o Espírito Santo com 11 anos de idade no ensaio do vocal, né? Deus usou a irmã Iris Mar na época, e impôs a mão sobre mim. E ela disse: o Senhor hoje vai batizar com o Espírito Santo. Então, quando ela colocou as mãos, o Senhor começou a nos tomar. Então, naquele tempo tinha isso. E hoje, pastor Miguel, nós temos essa dificuldade, né? De ver a glória do Senhor se manifestar. E o nome Brasa Viva, pastor Miguel? Por que foi dado esse nome para o vocal? Esse nome Brasa Viva, eu não lembro direito o porquê que ele foi dado, mas foi fundado na história de Elias. Entendi. Viu? Que queima os lábios com a brasa, né? E ali naquela história foi fundado o vocal Brasa Viva. Pastor Miguel, Campo de Papagaio, a região de limpeza, como era a sua frequência, aqueles trabalhos? Quem eram os seus companheiros de luta na época que andava com o senhor? Como era a sua trajetória ali naquele campo para que hoje tivesse esse grande resultado de crentes? O saudoso Chico Rufino, ele era um homem forte e eu cheguei lá, eu falei para ele: irmão Francisco, você conhece as veredas tudo? Eu disse: conheço. Pois eu quero que você me mostre toda a vereda aqui na região de Formosa, aonde precisa dirigir culto. E assim nós começamos a andar
enfrentando toda a vereda, de pé, com a boroquinha na costa, e cantando hino, dirigindo culto aqui, acolá, numa casa e na outra, e virou esse lindo campo que está aí, abençoado por Deus, que Deus está nele e não vai sair só quando a igreja subir. Glória Tá? a Deus. Pastor Miguel, nessas veredas, esses lugares aonde vocês andavam, que chegavam nas fazendas, nos povoados, você tinha dificuldade de pregar o evangelho? Existia dificuldade, porque nós fomos dirigir culto num certo lugar que tinha 3 homens armados de revólver, que era para acabar o culto. Diz que estavam lá preparados para acabar o culto. Aí o povo disseram, e agora? Eu disse, não tem nada, vamos dirigir o culto. E fomos para lá. E lá neste culto, Deus me usou que eu arrumasse uma toalha branca. E eu arrumei aquela toalha branca e chamei os 3 que cada um estava com a arma, e botei em cima da mesa a arma, botei Bíblia ali e aqui, e cobri com a toalha branca. E disse, quando terminar o culto, vocês levam as armas de vocês. Está vendo? E aconteceu que quando foi na hora de começar o culto, eles mesmos gritaram, a coisa aqui é diferente, aqui é de Deus. E eu fui e disse assim, e vocês querem ser crente? Quer. Aí vieram os 3, foram os primeiros a ser crente. Que nesse dia decidiu 21 pessoas lá nesse culto. Viu? Glória a Deus. Pastor Miguel, as experiências, as dificuldades para o início do trabalho ali em Formosa, continue sobre elas. As dificuldades tinha muito, porque primeiro, não tinha carro para se andar. Segundo, os animais de dono de fazenda eram lá, nas fazendas. E eu não fui atrás de nada disso. Sabe o que eu fiz? Arrumei um pedacinho de pau desse tamanho, metia da boroca e sumia de pé. Chamava um diácono, chamava um auxiliar, chamava outro, e nós íamos, quando chegava, pensavam que não, nós estávamos chegando lá. E ali nós cantava hino, orava e ganhava muitas pessoas para Deus, por sinal está lá, e vocês sabem que isso é realidade. Pode ser espalhado no mundo inteiro, porque está escrito do céu. Tá? Glória a Deus. Pastor Miguel, nos alegramos em ouvir esse lindo testemunho. E agora os corinhos, nós chegamos lá, o pessoal falava, Pastor Miguel gosta de cantar muito, inclusive o senhor participou de uma festa conosco lá, né? E eu gostaria que o senhor cantasse, trouxesse a memória da igreja aqui, para ficar gravado, né? Para a próxima geração, ouvir como Formosa começou. Então, quais eram os corinhos que eram cantados, o que acontecia tanto quando esses corinhos eram cantados, pastor? Os corinhos que a gente cantava, ainda hoje eu gosto de cantar, sim. Por exemplo, hoje essa sala aqui está aberta para esse testemunho, não é? Então eu posso cantar assim, a bênção chegou, Jesus está aqui, o mal saiu e não resistiu, mas o anjo do Senhor aqui se acampou, aqui neste salão a bênção chegou, a bênção chegou, Jesus está aqui, o mal saiu e não resistiu, o anjo do Senhor aqui se acampou, aqui nestas vidas a bênção chegou. Meu Deus, pastor, coisa linda, esse corinho é lindo demais. Quais eram as outras músicas? Cante um trecho de cada um pedaço aí para nós. Pois bem, então é isso. E a palavra de Deus, por onde eu preguei, que eu sempre fiz essa pergunta, e agora há poucos dias ainda aconteceu. Eu falei para uma pessoa assim, que disse, Pastor Miguel, e que vantagem tem de ser crente? Eu disse, não sei. Você quer saber? Quero. Vou dar aqui um versículo na Bíblia. Lê aí. Aí, qual é? Essa menina, ela estava vestida em roupa de folhas. Presta atenção. Vestido em roupa de folha.
Para ela estava vestida. Mas para crente que conhece a palavra de Deus e para Deus que é o mandão da palavra, ela estava completamente nua. Olha, barriguinha de fora, costa nua, tá vendo? E roupa muito curta, pelejando para encompridar a roupa, e não tinha jeito, tá vendo? Aí eu disse, a senhora está vestida em roupa de folha. E preguei para ela o Salmo 119 e o versículo 18, que diz assim, o salmista falando, Senhor, desvendo meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E aí eu fui dar a palavra sobre desvendar os olhos, porque o primeiro vendador de olhos foi uma serpente lá no galho da árvore, no jardim do Éden. Deus falou a verdade e ela tirando a verdade da cabeça das pessoas e colocando a mentira. Tu vais se tornar igual a Deus, conhecendo o bem e o mal, e ela estava do jeito que queria. Então, isso acompanhou o povo até hoje. É muita gente que está com os olhos vendados, deixando de crer na verdade para crer na mentira. Tá bom? Pastor Miguel, sobre o trabalho de Formosa, o que o senhor tem a dizer, a deixar uma palavra especial, uma mensagem para esta geração, para as mulheres, para os homens, para as crianças, para os jovens, para toda a igreja de Formosa que vai viver nos dias 11 a 13 de agosto e participar, quer dizer, da comemoração do Jubileu de Ouro. Que mensagem o senhor tem hoje para a igreja de Formosa? Eu tenho uma mensagem simples que não me foge da memória. É uma mensagem importante. Eu quero falar para todo o povo que ouve esta mensagem. Porque comigo todo mundo foi bem, foi meus amigos, andou muito bem, são meus amigos, andou de acordo comigo, não é verdade? Andou de acordo comigo de uma forma que a história se estendeu, tanto aqui na terra como no céu está registrado, não é isso? Então a minha mensagem é essa, pode olhar na Bíblia, Amós 3:3, só uma perguntinha que Deus fez. Aí você vai ver a mensagem para todos, que é a mesma coisa. Foi Deus que perguntou. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Pronto. Anda de acordo com a igreja, obedeça os ensinos da palavra, que o obreiro de Deus está dando, que essa menina está ensinando. E se não desviar nem para a esquerda e nem para a direita, mas seguir ao alvo, que é o autor e fundador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré, pronto, chega no céu sem dificuldade. Glória a Deus. Irmã Joana, sua mensagem hoje para a igreja de Formosa, aquelas mulheres, hoje nós temos uma dificuldade muito grande, irmã Joana, de ver as mulheres quando casam, as mais novas, de participar do círculo de oração. E nós sabemos que o ciclo de oração é o marco da Assembleia de Deus no Brasil. Qual a mensagem que a senhora tem hoje para o ciclo de oração de Formosa Serra Negra? A mensagem que eu tenho hoje é que o ciclo de oração sempre visita essa mulher nova. Chega na casa dela, canta um hino mais elas, convide ela para o ciclo de oração. Nós estamos precisando de vocês. Principalmente as mulheres mais velhas. Nós estamos precisando de vocês para ajudar nós no ciclo de oração. Porque o ciclo de oração está envelhecendo, as forças estão acabando e vocês estão crescendo. E é assim a mensagem que tem que elas levar para aquelas que não estão frequentando o ciclo de oração, para que elas possam ter força, louvar a Deus juntamente com ela, cantar,
estender a palavra para elas, visitar, orar por elas, quando elas vêm com a resposta, que não pode porque está muito preocupada, é professora, é uma coisa, é outra, mas Deus é o melhor de tudo isso. Deus é melhor. Amém, irmã Joana. Que alegria ouvir esses conselhos. Pastor Miguel, logo mais nós estaremos recebendo o nosso pastor anfitrião daquela igreja hoje, pastor José Pereira de Souza, que também vai encerrar conosco aqui, tá? Mas antes, pastor Miguel, eu gostaria que o senhor cantasse mais a irmã Joana, alguns corinhos aí pra gente encerrar com chave de ouro, aquela pisada bonita que o senhor tinha lá em Formosa, cantando hinos de louvores ao Senhor. É com vocês, viu? Pois bem, então eu digo mais uma coisa aqui. Como é dada a oportunidade e o momento é para isto, para nós cantar um hino, isso é muito importante. Nós vamos louvar a Deus com um hino que justamente está dentro do padrão, tá? Nós vamos cantar. Batalha, tá? Vamos lá. Batalha não é batalha se não vence as provas, se não vence o inimigo. Batalha não é batalha, com Jesus eu irei, ganharei a batalha, com Jesus eu irei, ganharei a batalha, eu ganharei a batalha, tu ganharás a batalha, eles ganharão a batalha, nós ganharemos a batalha. Batalha só é batalha quando vence as provas, quando vence o inimigo. Batalha só é batalha, com Jesus eu irei, ganharei a batalha, com Jesus eu irei, ganharei a batalha, eu ganharei a batalha, tu ganharás a batalha, eles ganharão a batalha, nós ganharemos a batalha. Crente que jejuma e ora, louva a Deus em toda hora. Crente que jejuma e ora, louva a Deus em toda hora. Com Jesus eu irei, ganharei a batalha, com Jesus eu irei, ganharei a batalha, eu ganharei a batalha, tu ganharás a batalha, eles ganharão a batalha, nós ganharemos a batalha. O fogo aqui está caindo, Jesus Cristo batizando, o fogo aqui está caindo, Jesus Cristo batizando, com Jesus eu irei, ganharei a batalha, com Jesus eu irei, ganharei a batalha, eu ganharei a batalha, tu ganharás a batalha, eles ganharão a batalha, nós ganharemos a batalha. Glória! Eu quero chamar agora aqui o nosso pastor José Pereira de Souza, anfitrião hoje da Assembleia de Deus com a 10ª em Formosa e Serra Negra, para também participar do encerramento deste grande depoimento que foi lindo, maravilhoso ouvir pastor Miguel e missionária Joana. Pastor Pereira, vamos recebê-los. Está aqui ao meu lado esse grande homem de Deus, meu pai, com muito orgulho, né? Faço parte das entranhas deste homem de Deus. E, pai, fiquei muito feliz em ouvir o casal, né? Pastor Miguel, missionária Joana, o que o senhor tem a dizer diante de tudo que o senhor ouviu? Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela vida do pastor Miguel, da missionária Joana, que me causou uma admiração. A sua história é linda, pastor. A sua história é bonita. E quero dizer que já falei para o senhor pessoalmente. Ninguém apaga os seus rastros ali em Formosa.
Todas as vezes que a gente fala do início daquela obra, o seu nome é citado. O Senhor deixou marcas. Hoje está um soldado aqui recuado, está dentro da sua casa, não tendo atividade no sentido de ministério, mas tudo que o Senhor plantou em Formosa, tudo que o Senhor fez, está registrado nos céus. Amém. Está lá no céu. O dono da obra não esqueceu. Os homens aqui podem esquecer, às vezes, olhando para o Senhor já de rugas, certo? Mão descarnada, mas contudo, o Eterno, que é o dono desta obra, ele está com o galardão preparado para o Senhor. A Bíblia diz que quem ganha alma, sábio é. E eu tenho certeza que o trabalho da Formosa cresceu, prosperou, andou, porque o Senhor mandou um homem de fé, como o Senhor já citou, 3 pilares ali, para poder enfrentar aquela obra, né? Verdade. E Deus lhe honrou, porque o que o Senhor planejou, o Senhor confirmou. Embora enfrentando lutas, peleja, adversários, mas os adversários caíram por terra. E o nome do Senhor é glorificado na sua vida. Que Deus te abençoe. Eu, sentado ali, te observando, ouvindo as tuas palavras, e dentro de mim eu me alegrava, porque estou vendo aqui um guerreiro, um soldado que enfrentou batalha, enfrentou lutas e peleja, mas saiu do outro lado contando a vitória, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, pastor Miguel. Deus continue te honrando e te abençoando. E fique certo que todo o trabalho que o Senhor fez está registrado. E eu quero repetir o que eu falei. Ninguém apaga os teus rastros ali de Formosa da Serra Negra. Que Deus abençoe. Amém. E encerrando a nossa programação, aproveitando para convidar você, nos dias 11 a 13 de agosto de 2023, para participar conosco do Jubileu de Ouro, de 1973 a 2023, 50 anos abrasando corações. Deus abençoe você.